Prepare-se, agora você vai desfrutar do devocional Robert McCheyne. Josué. Josué, capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que, para vós, tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à cidade, por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, ponde-vos de emboscadas contra a cidade, por detrás dela. Não vos alongueis muito da cidade, e estai todos vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo, nos aproximaremos da cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro como antes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará nas vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, pôr-lhe-eis fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. E subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele. E aproximaram-se e chegaram defronte da cidade. E alojaram-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo-o o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado, defronte das campinas. Porém ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade, e a tomaram. E apressando-se, puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir, nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os seguiam.
E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até serem consumidos, todo o Israel se tornou a Ai e a feriu ao fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor, que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo em ruínas, até ao dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro, até a tarde. E ao pôr do sol, ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro. E o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo o Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Salmos. Salmos, capítulo 139. Salmo de Davi para o músico mor. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti.
Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Odeio-os com ódio perfeito. Tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Jeremias. Capítulo 2. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai, e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade, e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, e tornando-se levianos. E não disseram: Onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricavam contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Pois passai às ilhas de Quitim, e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de Leão rugiram sobre ele, levantaram a sua voz, e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofe e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura, não fizeste isto a ti mesmo,
deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Assíria para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo, e rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto, e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide estranha? Por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Como dizes logo, não estou contaminada, nem andei após os Baalins. Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo seus caminhos. Jumenta montês, acostumada ao deserto, que conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Quem a deteria no seu cio? Todos os que a buscarem não se cansarão. No mês dela a acharão. Evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, porque amo os estranhos, após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham? Assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem ao pau, tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Porque me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua angústia. Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que contendeis comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração! Considerai vós a palavra do Senhor. Porventura, tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra da mais espessa escuridão? Por que, pois, diz o meu povo, temos determinado, não viremos mais a ti? Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites ou a noiva dos seus adornos? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Por que ornamentas o teu caminho para buscares o amor? Pois até as malignas ensinaste os teus caminhos, até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Não cavei para achar, pois se vê em todas estas coisas. E ainda dizes, eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada da Assíria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou a tua confiança, e não prosperarás com eles. Mateus. Capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes,
Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham-se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao 3º dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A palavra de Deus é alimento. O que supriu você na leitura de hoje? Você acabou de ouvir a leitura do devocional Robert McCheyne. Ela foi produzida para edificar a sua vida e ela é considerada a melhor forma de leitura devocional já conhecida na história da igreja. Deus abençoe você.